Olá meus amigos, mais uma vez é o professor Valdemir, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quero mandar um abraço aí para pessoal aí de dois países, Portugal, onde está o meu amigo Camupa, tá ligado aí no meu canal, um abraço. E também para o pessoal de Moçambique, eu não sei quem lá de Moçambique está assistindo, mas se estiver ligado aí, deixa o comentário aí, tá legal? Vamos falar de um assunto muito polêmico hoje sobre dízimo. Dizem que dízimo não pode ser devolvido porque o dízimo é da lei, certo? E nós estamos na graça, correto? Será que isso é verdade? Tem um camarada aí com um canal no YouTube, não vou dizer o nome dele aí, ele disse que para devolver dízimo precisa ter três coisas. Primeiro, tem que ter lei, tem que ter sacerdote e tem que ter templo. Vamos provar que isso aí é a abobrinha que ele falou, certo? Isso aí é besteira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Vamos primeiro então ver aqui no livro do Gênesis quem foi o primeiro homem a devolver dízimo, correto? Está aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 18, diz assim, ó, eu vou ler aqui na minha Bíblia. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era este sacerdote do Deus Altíssimo, correto? Verso 19, e abençoou-o e disse, abençoou quem? Abraão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui já vamos desmascarar esse professor aí que disse que para devolver dízimo tem que ter templo e tem que ter lei. A lei que ele está falando é a lei de Moisés, certo? Então veja bem, qual era o templo que existia nos dias de Abraão? Nenhum. Você não vai ver passagem de Abraão dentro de templo adorando a Deus, certo? Lei de Moisés tinha? Também não. Qual é, professor? Como você prova? Porque Abraão viveu mais de 400 anos antes de Moisés, como é que existia a lei de Moisés, certo? Então veja bem, a pessoa já fala besteira aí e o povo sai acreditando. A coisa não é bem assim não. Se você não estudar a Bíblia, você vai ser enganado, correto? Então veja bem, tinha sacerdote da tribo de Levi? Não, que a tribo de Levi vem depois de Moisés, certo? Então, veja bem, Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, não tinha templo, não tinha lei de Moisés, não tinha nada disso, certo? Aí você já vê que o camarada já está com má intenção aí, enganando as pessoas, correto? Onde que na Bíblia fala depois sobre Melquisedeque novamente, fala sobre dízimo? Está lá em Hebreus no capítulo 7, correto? Hebreus capítulo 7, eu vou ler aqui para você o versículo 1 e o 2, diz assim, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava da matança dos reis, e o abençoou. Ou seja, Abraão tinha saído para uma batalha lá e matou os reis lá, os inimigos dele lá, e vinha vindo e ele se encontrou com Melquisedeque e foi abençoado por ele. Né? Verso 2, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Certo? Então veja bem, aqui está falando que Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, ele era sacerdote, mas não existia tribo de Levi ainda, certo? Correto? Então veja bem, para devolver dízimo tem que ter templo, tem que ter lei, não, de Moisés não existia nessa época, correto? Quando Abraão devolveu, não. Então muita gente diz assim, mas nós não devolvemos o dízimo porque o dízimo é da lei, nós estamos na graça, isso tem fundamento bíblico? Bom, claro que não, certo? As pessoas estão inventando moda. Tem muitas coisas que é da lei e eles estão observando no Novo Testamento. Eu gravei um vídeo aqui para o meu canal falando sobre o sábado e o domingo. Qual o dia de guarda no Novo Testamento, certo? Então veja bem, os mesmos que alegam que não pode devolver dízimo porque o dízimo era da lei, também diz que não pode guardar sábado porque o sábado era da lei. Certo? Outros estão recebendo dízimo que é da lei, mas não estão guardando o sábado e também, na verdade o sábado não é da lei, porque quando o sábado foi instituído nem lei existia, certo? Só existia um casal, Adão e Eva. Então veja bem, e eu pedi que colocasse um comentário lá no meu canal, lá no vídeo lá sobre sábado e domingo, mostrando onde é que tem uma passagem na Bíblia que manda santificar o dia de domingo. Até hoje ninguém colocou, porque não existe essa passagem, eles não irão encontrar, certo? Então veja bem,
Então eles alegam o seguinte: bom, nós não precisamos guardar o sábado porque o sábado era da lei. Ô raposa, lobo, devorador, o dízimo também não é da lei? Por que vocês estão recolhendo dízimo aí dentro da igreja de vocês? Será que os membros não percebem um erro grosseiro desse? Amigo, abre o olho, você está sendo enganado, pô. E é isso. Vamos ver o que Jesus falou a respeito do dízimo. Está lá em Mateus 23, 23. Mas não existe nenhuma passagem na Bíblia que manda recolher dízimo e oferta. Então nós não devolvemos dízimo e oferta porque não tem passagem. Tá bom, bonito, né? Me engana que eu gosto. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócrita é uma pessoa fingida, certo? Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Vamos lá analisar o verso aqui ao pé da letra, certo? Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Jesus estava contra o dízimo aqui? Não, essa passagem não prova que Jesus estava contra. E depois diz: e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora para aqui. Se você diz que o dízimo é da lei, não precisa devolver, olha o que Jesus diz aqui, ó. O endro, o cominho, a hortelã, e desprezais o mais importante da lei, o juízo é da lei. Certo? A misericórdia é da lei. A fé, da lei, é o que Jesus está dizendo. Então, se você não observa o que é da lei, você não pode observar então a fé, a misericórdia, o juízo. Você está errado, certo? Aí Jesus diz assim, ó: deveis, porém, fazer estas coisas. Estas quais? O juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir aquelas. Aquelas qual? O dízimo do endro, do cominho e da hortelã. É isso que ele está dizendo. Aliás, Jesus está mais a favor do dízimo aqui do que contra, certo? Aí as pessoas dizem o seguinte: não, professor, o dízimo realmente era da lei. Vamos lá, vamos interpretar então o dízimo aqui, de acordo com como está escrito em Malaquias, no capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Diz assim, ó: olha onde que eles pegam o texto bíblico para ler para as pessoas, para colocar medo nelas, para elas devolver o dízimo. Eu vou fazer uma pergunta para você antes de ler isso aqui. Você devolve dízimo para ser abençoado ou foi abençoado para depois devolver o dízimo? Responda, vai pensando aí, certo? Aqui em Malaquias 3,8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Essa passagem aqui é lida nas igrejas para colocar medo no miudinho lá, para dizer que se ele não devolver, ele está roubando. Pois eu digo para você que a raposa que está roubando é você que está lendo para enganar o miudinho, para colocar medo nele, tá? Verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Então eles lêem esse trecho e falam: aí, tá vendo, irmão? Se você devolver, Deus vai abençoar, vai abrir as janelas, certo? E você vai ser abençoado, vai ter uma fartura que é uma beleza, certo? É o que estão falando para você. Aí no verso 11 diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem a raposa novamente. Irmão! Se você devolver, o devorador não vai chegar na sua casa. Você vai receber o seu saláriozinho e aquele salário Deus vai multiplicar ele. Mas ele está falando isso para fazer a sua mente, para você devolver o dízimo. Aí eu pergunto para você, se você não devolver, ele diz que você está roubando. Eu pergunto, e depois que o dízimo é devolvido? Ele pode ser roubado ou não? Claro que pode. Depois que você devolve, aí o lobo vem, pega o dízimo e compra casa, compra terreno, compra, vamos dizer assim, coloca os filhos na faculdade e nas melhores, certo? Com o seu dinheiro. Então ele tem que ler esse texto, mas ele não interpreta o texto para você, que é para você ficar com medo. Falou lá na igreja lá que se não devolver, eu sou um ladrão, o ladrão não vai para o céu. Pois eu digo para você que mais ladrão é o camarada que recebe e usa ele para o bem dele próprio. Esse é o verdadeiro ladrão que a Bíblia está falando aqui, certo?
Então veja bem, a pergunta é, você devolve o dízimo para ser abençoado ou por você ter sido abençoado que você está devolvendo? Amigo, você não devolve dízimo para ser abençoado. Como é que você vai devolver algo que você não ganhou? Deus primeiro, Ele abençoa você com bens materiais, com o seu trabalho, Ele te dá saúde, Ele te abençoa primeiro. Depois que você é abençoado, aí você tem o que devolver. Como é que você vai devolver de algo que você não recebeu? Fala para mim. Você não percebe isso? Então veja bem, sabe o que acontece dentro das igrejas? É que você, que não estuda a Bíblia, sabe ler, mas não estuda, você está sendo um objeto dentro da sua igreja. Ele está fazendo de você comércio. Ô pastor, professor, que é isso? Está pegando pesado? Estou falando, está escrito, eu vou ler para você. Está aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Vou ler aqui para você, ó. Vou ler do versículo 1 em diante, fica esperto. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha agora. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha agora se você está sendo objeto ou não. Verso 3. E por avareza, sabe o que é avareza? Ó, pessoas apegadas à grana, certo? E por avareza farão de vós negócio. Está fazendo de você um negócio, tá? Abrir igreja hoje aí, igual estão fazendo por aí, é negócio, tá? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, a sentença da raposa aí não tarda não, ela vem, certo? Então, quando o líder da sua igreja está dizendo, irmãozinho, se você não devolver aí, Deus vai mandar o devorador. Aí a pessoa, coitada, treme com medo, certo? Eu tenho que devolver, falou lá na igreja que se eu não devolver, eu estou roubando a Deus. Pois sabe que o maior ladrão que está aí dentro é o líder que está pegando dinheiro e comprando, como eu disse, casa, terreno, mansões, fazenda, certo? E fazendo tudo isso com o seu dinheiro e você não está percebendo, ele é o ladrão. Porque ladrão não é só quem não devolve. Depois que é alçado lá o dízimo, se ele pega e usa para o bem dele, o ladrão é ele. Correto? Então você fica esperto, tome cuidado. Para você também, não, como diz aí, não ir para o beleléu junto com ele. Tá? Então veja bem, você devolve para ser... você foi abençoado para devolver. Você não devolve para ser abençoado. Eu sempre falo nos meus vídeos, amigo, pelo amor de Deus, se você não estudar a Bíblia, eu não sei o que vai ser de você. Eu sempre deixo aquela frase aqui, ó, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se você não fizer isso, você vai acabar sendo enganado, você vai acabar perdendo a salvação dentro desses lugares. Pega um trecho do Antigo Testamento, não, esse não precisa ser observado porque é da lei, mas o outro que favorece ele, esse tem que ser observado, é da lei também. Então veja bem, o falsário é fogo, ele é como Pedro disse lá em 2 Pedro 3,16, aquele que torce a escritura, torce para a sua própria condenação, esse povo está se condenando, e você abre do olho para não ir junto com eles, porque isso aí nada mais é do que um lobo disfarçado de ovelha. Professor, então você é contra o dízimo? Não, eu não disse que sou contra o dízimo. Quando você devolve o dízimo, se ele está empregado se ele é bem empregado na pregação do evangelho para salvar vidas, ele é benéfico. Porque isso é amor, sabe por quê? Porque da mesma maneira que você quer ir para o céu, o outro que está lá em outro país, que não está sendo pregada a palavra, ele também quer ir para o céu, ele tem um direito. Então tem que ter missionário lá pregando, certo? Agora, o pastor ele tem que ter salário para pregar. Agora, a Bíblia fala de dízimo, mas ela não fala de saco de dinheiro que você tem que devolver. Tem gente cobrando 30% de dízimo e o povo está devolvendo. Porque tem que dar 10 para o Pai, 10 para o Espírito Santo e 10 para Jesus. Eu pergunto para você, onde é que está esse versículo da Bíblia? Eles não lêem, porque não existe. Então, me desculpe, quando a gente fala que a pessoa está sendo enganada, às vezes a pessoa até acha ruim, mas é verdade, está sendo enganada. Ok? Bem, eu vou ficando por aqui, volto muito em breve aí com um outro vídeo aí para o meu canal. Eu falei que ia gravar sobre Corinto e vou gravar. Calma lá, ok? Até a próxima.